poder compartilhar com os colegas que não estão aqui, tá? Então, eu espero que hoje vocês apontem as dúvidas, de preferência as que não estavam no outro vídeo, mas não sei se deu tempo de todo mundo ver. Acabei de enviar também pelo Moodle o mesmo link, o mesmo vídeo, só que no YouTube. Por algum motivo, o pessoal está tendo dificuldade de acessar os vídeos do Drive, porque parece que só baixando o vídeo, ou não conseguem baixar. Não conseguem baixar, eu acho, o vídeo. Só conseguem ver com streaming. Bom, enfim, mandei lá o vídeo do YouTube, mandei o vídeo do Drive. Quem não viu, dá uma olhada depois, ou vamos tirar as dúvidas agora, tá bom? Como de praxe, vou dar uma repassada aqui no nosso Moodle. Então, deixa eu compartilhar a tela, né? Ok, agora sim. Então, vocês devem estar vendo aí o Moodle, né? Vamos à parte que interessa. Já vimos muita coisa, hein, gente? Parece que a gente está um ano nessa disciplina, né? Ai. Então, gerenciamento de memória. A partir daqui é o que interessa para a gente na nossa P3. E vou falar a verdade, gente, principalmente gerenciamento de memória, tá? A prova tem pelo menos 50%, diria mais para 60% até da nota é gerenciamento de memória. Sistemas de arquivos e entrada e saída tem pouca importância nessa prova, tá? Então, a gente já viu no nosso último encontro a primeira parte de gerenciamento de memória, que foi até o questionário online. Então, vocês já fizeram o questionário, já tiveram as respostas, já tiramos algumas dúvidas. Se alguém ainda tiver uma dúvida desse questionário, no final da aula a gente pode voltar a conversar. Mas o encontro de hoje é para focar principalmente aqui, ó, algoritmos de substituição, sistemas de arquivo e entrada e saída. Então, coloquei as datas das aulas para vocês se organizarem e eu me organizar também. Então, na terça-feira passada foi dado tempo para vocês fazerem o último estudo da matéria. Então, é esperado que hoje vocês já tenham um overview do que vai cair na prova, tá? Então, vamos lá. Eu vou começar falando dos algoritmos de substituição. Vou dar uma passada nos meus slides aqui. Deixa eu me posicionar, tá, gente? Acho que é aqui, ó. Certo. Aqui estamos, então, algoritmo de substituição. Então, é um problema. Esses algoritmos eles são invocados quando acontece uma falta de página e todos os quadros da memória já estão ocupados. E aí o sistema operacional precisa achar um espaço para a página requisitada. Então, ele precisa pegar uma página que já reside em memória e colocar essa página no disco, persistir ela no disco, caso ela esteja com uma imagem diferente da que estava originalmente no disco, né? Se a página foi lida, carregada na memória e nada foi modificado naquela página, não tem por que o SO persistir de novo aquele conteúdo no disco, porque os conteúdos são iguais, né? Mas enfim, numa falta de página, o SO precisa escolher onde a página requisitada tem que entrar, e aí que entra o algoritmo de substituição de páginas. Ao olhar para todos os quadros da memória, o SO tem que escolher qual memória vai sair dali. A que está há mais tempo, que seria o algoritmo FIFO, a que está há mais tempo esquecida, que seria o algoritmo LRU, ou aquela que não foi lida recentemente, ou acessada recentemente, ou mais foi modificada, algo parecido com NRU. Então, o SEO pode utilizar diferentes critérios para decidir quem vai sair da memória. E aí, essa aula de algoritmos de substituição é para ter uma ideia do funcionamento básico, né? E a gente exercitar um pouco isso, tá? Então, a gente fala aqui das strings de referência, mostrando a sequência de páginas que seriam requisitadas na execução de um processo, falamos o número de quadros, e daí, tipicamente, a gente conta o número de faltas de páginas que acontecem para essa string, utilizando esse número de quadros e um determinado algoritmo de substituição de páginas.
No algoritmo ótimo não existe, né? Porque não é que ele não existe, ele não pode ser implementado, difícil de ser implementado, porque exige um conhecimento futuro dos acessos às páginas, o que a gente não tem de antemão. Vamos lá. O algoritmo NRU. O NRU, gente, é o algoritmo que tenta categorizar as páginas para fazer uma aproximação do algoritmo que seria ótimo. A ideia é que existam 4 classes, de acordo com aquele bit R, que indica se a página foi referenciada, e também de acordo com o bit M, que indica se a página foi modificada. E daí a tendência, o que o algoritmo fala, é que quanto menor a classe de uma página, mais chance ela tem de sair da CPU, da memória. Por exemplo, uma página que não foi referenciada nem foi modificada é uma página que está esquecida na memória. Então, essa é o melhor tipo de página para sair no caso de uma falta de página e no caso da memória estar cheia. A outra classe, um pouquinho menos de status, digamos assim, com mais chance de sair da memória, é aquela que não foi referenciada, mas foi modificada. Aí você fala, ó, professora, mas como que ela não foi, como que ela foi modificada sem ser referenciada? Assim que ela foi modificada, lógico que ela foi referenciada, né? Mas o bit de referenciada, ele é setado a cada vez que há um pulso de clock. Então, a cada vez que acontece um novo início de intervalo, um clock acontece, né, uma batida de clock acontece, as páginas que residem na memória têm o bit R resetadas para 0. E daí o que acontece aqui, ó, num primeiro momento que a página foi modificada, ela tinha o bit M para 1 e o R para 1 também. Mas quando o clock bateu novamente, esse bit M igual a 1 continuou, mas o bit R foi setado para 0, voltou a ser 0, indicando que essa página não foi referenciada num curto intervalo de tempo, recentemente, né? Porque esse bit R tem que falar que ela foi referenciada recentemente. Então, de tempos em tempos, esse bit tem que ser renovado para indicar essa atualidade, certo? A classe 2 são páginas que foram referenciadas, mas não foram modificadas, ou seja, foram acessadas para leitura. Elas têm menos prioridade de sair da memória que as páginas 1, porque existe um princípio que diz o seguinte: se a página foi recentemente referenciada, ela tem muita chance de ser referenciada novamente nas próximas instruções. Então, mantenha essa página na memória, se possível. Tá? E o último tipo são as páginas que foram referenciadas e também foram modificadas. Foram referenciadas recentemente e foram modificadas. Esse tipo de página não deve sair da memória, porque se ela foi modificada, o conteúdo dela na memória é diferente do disco. Então já tem uma sobrecarga se o SO resolver tirá-la da memória, porque ele vai ter que persistir a imagem dela que estava na memória no disco, para que o conteúdo modificado não se perca. E se essa página foi referenciada recentemente, a chance dela voltar a ser referenciada novamente é grande. Então, mantenha ela na memória. Tá? É esse o princípio do NRU. O LRU é menos recentemente utilizado, então retira as páginas que estão esquecidas há mais tempo na memória. E essa é a aula de algoritmos de substituição. E daí, com isso, vocês devem ser capazes de resolver a lista, né? Deixa eu ver aqui a lista. Calma aí que eu fiz uma modificação nessa lista aqui. Coloquei resposta. Vocês viram que eu coloquei resposta nas listas? Sou boazinha, né, gente? Facilitei. Então, eu coloquei resposta aqui nas listas, tá? Eu já comentei essa lista com a outra turma, então eu vou deixar para vocês me dizerem se tem alguma dúvida em relação a ela depois. Tá? Não tem nada de diferente, gente. Tá? Então, olhem lá na outra aula. Beleza? Deixa eu ver aqui como que vocês estão, se alguém fez alguma pergunta. Beleza. Posso deixar, gente, essa lista para vocês assistirem o vídeo da turma de SO?
Lá eu comentei tudinho, tá bem tranquilo. Sim? Ok. Beleza. Tá bom, gente. Vamos andar aqui para a gente aproveitar melhor o tempo. Então, eu vou fechar, tá? Se alguém já viu aquele vídeo e persiste a dúvida, pode me falar agora. Então, vamos aqui continuar. Sistemas de arquivos. Gente, sistemas de arquivo é um conteúdo que, para ele ficar interessante, a gente deveria colocar a mão na massa, implementar um sistema de arquivos ou utilizar um sistema de arquivo no nível do usuário. Eu sempre penso em fazer um trabalho para focar mais nesse conteúdo, mas nunca dá tempo. Nesse semestre, então, que a gente teve essa adaptação, né, para estudos em casa, ficou mais difícil ainda. A gente costuma fazer um laboratório dessa matéria, mas nem isso deu para fazer. Então, fica uma matéria meio jogada e parece que ela é simplesmente uma interface para o usuário, né? Parece que sistemas de arquivos é só falar que existe diretório, existe arquivos, que arquivos têm propriedades, mas não é só isso, gente. Mas esse conteúdo, então, ele tem importância, mas junto com a matéria de memória, ele fica um pouquinho irrelevante. Então, assim, estudem, né? Mas não entre memória e sistemas de arquivo, foquem na memória, tá? Então, eu vou falar aqui uma coisa rápida sobre essa matéria. Deixa eu ver onde que eu vou começar. Vou começar aqui, ó. Deixa eu ver. Vou começar falando da organização de um disco que tem o Linux instalado. Então, os sistemas de arquivos são a parte do sistema operacional que vão gerenciar as informações que a gente trata com o uso do computador, né? Então, toda informação que a gente usa no computador, ela está armazenada no formato de arquivo. Arquivo é a abstração que o sistema operacional cria para gerenciar esses bits que a gente insere e obtém no e a partir do arquivo. Então, assim como o sistema operacional cria a abstração de um processo para gerenciar a CPU, ele cria também a abstração de um arquivo para gerenciar as mídias de armazenamento, né? Então, nessa imagem aqui, a gente tem uma organização de um sistema de arquivos à la Linux. Então, nesse retângulo aqui, a gente representa o disco inteiro do meu computador. E logo no começo do disco, a gente tem o MBR, que vai fazer o boot, né? Então, aqui, esse MBR localiza a partição ativa do meu disco. Então, no meu disco, eu posso ter várias partições. No meu caso, por exemplo, eu tenho uma partição para Windows e tenho uma partição para Linux. Então, aqui, esse MBR vai ler essa partição, vai enxergar que eu tenho várias partições, e dentro dessas várias partições, existe uma que é a partição padrão, a default, que no meu caso, boota direto no Linux. Então, o MBR vai ler essa partição padrão, né? E vai carregar essa partição, onde está o meu sistema operacional default. As outras representações que estão aqui, estão indicadas aqui, ó. Imagina que essa é a minha partição que vai ser inicializada, minha partição Linux. Então, aqui dentro da minha partição Linux, ela está dividida em blocos. O primeiro bloco é o bloco de inicialização, onde está realmente o meu sistema operacional.
Depois existe um super bloco que fala qual é o tipo de sistemas de arquivo que está em uso nessa partição. No caso do Linux, por exemplo, do meu, eu acho que eu estou usando o sistema de arquivo ext4. Se fosse uma partição Windows, provavelmente seria algo parecido com o NTFS. Mas muda, tá, gente? Cada versão pode utilizar novos sistemas de arquivos. Ó, quando eu fiz esse slide aqui, eu estava usando o ext3. Agora eu já estou no 4. Depois do superbloco, vai ter uma parte que é reservada para o gerenciamento de espaço livre. Então, aqui a gente vai ter uma estrutura de dados, provavelmente um mapa de bits, que vai para cada bit desse mapa dizer se um determinado bloco do disco está ou não livre. Então, todo o nosso disco é dividido em blocos de tamanhos fixos, e cada bloco vai ser representado aqui nesse mapa para o SO saber se aquele bloco está livre ou não. Depois a gente vai ter aqui um conteúdo que é reservado para os inodes, a gente já vai ver o que são esses inodes, e aqui onde reside o diretório raiz. Então, no Linux a gente tem um diretório pai de todos, que é o barra, e aqui reside o barra. Então, é um ponto de entrada para a gente ler os arquivos e os diretórios. Aí depois aqui, os arquivos e diretórios de fato. Tá. Opa. Me perdi aqui. Aí depois fala de alocação contígua, é bem fácil. A alocação contígua é usado, por exemplo, em CDs, DVDs, né? Que um arquivo é gravado imediatamente depois do outro, de forma contígua. É uma alocação bem simples, né? Tem as suas vantagens e desvantagens. Acho que tá chegando gente aqui, calma. Não? Tá, vamos continuar então. Ai, tá pitando aqui pra mim, calma aí. Aqui, Emerson. Beleza. Um outro tipo de alocação é a alocação por lista encadeada, uma alocação utilizada em sistemas Windows, por exemplo. Aqui é uma representação básica, tá, gente? A ideia é que exista uma tabela que contém uma entrada para cada bloco do disco. Então, aí a gente já vê uma limitação desse tipo de alocação, né? Hoje em dia os discos estão tão grandes, então por mais que a gente divida em blocos grandes, existem muitos blocos no disco, e para cada bloco do disco vai ter que haver uma entrada na tabela. Então as tabelas podem ser muito grandes, e essas tabelas têm que residir em memória, né? Durante a execução do sistema operacional. Então essas tabelas podem ocupar muita memória, o que é ruim. Mas vamos ver como elas funcionam. Então, aqui, um arquivo, ele aponta para uma entrada da tabela, dizendo que ali começa, naquele bloco, começa um arquivo. Então, aqui, por exemplo, o arquivo A começa aqui. O que isso quer dizer? Quer dizer que o primeiro bloco do arquivo A começa, os primeiros bytes do arquivo A começam no bloco 4. E não termina só em um único bloco. Um único bloco, sei lá, de 4 KB. Não, demais, né? Vamos colocar aí um bloco de 1 mega. Ele começa, o arquivo A começa nesse bloco 4 e esse 1 mega não é suficiente para o arquivo é maior do que isso. Então, aqui dentro dessa entrada, a gente diz que o arquivo continua no bloco 7. Então, vamos para o bloco 7 e aqui na entrada 7 diz que esse arquivo continua no bloco 2. Vamos para o bloco 2 e aqui diz que o arquivo continua no bloco 10. Vamos para o bloco 10 e o arquivo continua no bloco 12. Vamos para o 12 e acabou o arquivo. Então, vamos contar quantos blocos esse arquivo contém. 1, 2, 3, 4, 5 blocos. Então, se cada bloco é de 1 mega, esse arquivo tem no máximo 5 mega de tamanho, tá? Então, é uma forma fácil de ser implementada, né? O acesso é rápido, mas a desvantagem é que usa muita memória. A outra opção que a gente estuda aqui na nossa disciplina é o uso de inode, chama index node, que é a opção
usada pelos Linux, por exemplo. O inode é uma estrutura de dados associada a cada arquivo que relaciona os atributos e os endereços em disco dos blocos de arquivo. Então, agora, em vez de a gente ter uma tabela em memória, toda a tabela em memória para falar a posição dos arquivos, agora cada arquivo vai ter sua própria estruturinha de dados, que chama inode, e só os arquivos abertos é que trazem o seu inode para a memória. Então, a economia de memória é gigantesca, né? Imagina você ter que ter uma estrutura de dados, uma tabela FAT. Isso aqui a gente chama de tabela FAT, tá, gente? Imagina você ter uma tabela FAT com várias milhões de entradas em memória versus algumas entradas em memória para as estruturas pequenas do tipo inode, só para aqueles arquivos que estão de fato abertos no seu sistema. Então, esse é um diferencial. Então, cada inode contém um campo para os atributos do arquivo, seriam nome, propriedades, data do último acesso, e depois uma lista, vários campos com endereços dos blocos utilizados por esse arquivo. Então, o arquivo A, por exemplo, que tinha lá sete blocos, teria um ponteiro para o bloco 0, um para o bloco 1, para o 2, para o 3, para o 4, para o 5, para o 7. Então, teria 7 ponteiros aqui para blocos do disco. O último ponteiro aqui pode apontar para outro inode, se o arquivo for muito grande. Tá? Então, as vantagens, né? É possível encontrar todos os blocos do arquivo a partir do inode e há uma economia de espaço. A desvantagem é que, dependendo do tamanho e da maneira como o arquivo foi alocado, há acessos adicionais ao disco. Vamos ver aqui um exemplo. Mas antes de ver o exemplo, vamos falar dos diretórios. Como diretório, também temos a opção a lá Windows, onde cada diretório tem as entradas dos arquivos e do lado, nessas entradas tem um campo para o nome do arquivo e os atributos do arquivo. E a versão Linux de inode é uma estrutura onde em um dos campos tem o nome do arquivo, assim como na versão Windows, mas o segundo campo não contém os atributos diretamente nele, e sim tem um ponteiro para quê? Para um inode. Então é uma estrutura melhor pensada, né? Menos inchada. Aí aqui que é o que interessa, gente, que no outro vídeo eu passei batido sobre a contagem das operações em disco para acessar um arquivo, porque eu não lembrava que eu tinha essa imagem. Então, eu vou gravar agora e depois vou repassar para a turma da noite. Vou fazer o inverso. Então, vamos lá. Considerando que uma máquina tenha um sistema operacional que usa o sistema de arquivos com inode, quantas operações em disco são necessárias para só descobrir o inode do arquivo /usr/ast mbox? Então, vamos lá, gente. Vamos considerar que é o inode, né? E vamos considerar, então, a leitura a partir de quem? A partir do diretório raiz. Então, a gente quer primeiro acessar esse diretório barra aqui. O diretório raiz, não sei se vocês vão se lembrar, ele já tem um local para ser lido diretamente quando a gente vê aquela estrutura de sistemas de arquivos. Ó, quando a gente boota um sistema operacional tipo Linux, dentro da partição tem um bloco de inicialização, superbloco, gerenciamento de espaços, inode, e olha aqui, diretório raiz. Então, a gente sabe exatamente onde no disco, em qual bloco do disco reside aquele diretório barra. Então, a gente sabe exatamente onde ler aquele diretório barra. Então, para acessar o arquivo mbox do exercício, cadê? Aqui, mbox do exercício, primeiro a gente tem que ler o diretório barra. Então, a gente vai até o diretório raiz e lá a gente vai enxergar essa estrutura, ó. Com os nomes dos arquivos que residem no diretório barra. Então, tem o ponto, que fala que é o diretório local, ponto, que fala que é o diretório acima dele, que nesse caso nem existe. E daí o bin, dev, lib, etc, usr, temp. O
que a gente está interessado? Em qual dessas entradas que a gente está interessado? No USR. Então, essa estrutura fala que o arquivo USR está representado no inode de número 6. Legal, né? Porque a gente sabe que cada arquivo tem o seu próprio inode, não sabe? E a gente sabe que o inode de um arquivo só é carregado na memória quando o arquivo vai ser aberto. Então, nesse caso, a gente tem que ir até o disco e carregar, ler esse inode 6, porque ele está só no disco, a gente tem que trazer para a memória. A gente, eu falo SO, né? Então, o SO vai ter que trazer esse inode para a memória. Então, ele vai até o disco, ele sabe onde esse inode reside, porque esse inode está lá numa daqueles compartimentos. Cadê? Aqui, ó. Tem um compartimento aqui só de inodes, então ele vai até lá e pega o inode 6. Então, ele vai até o disco. Isso aqui já foi uma leitura de disco, né? Depois ele vai até o disco para carregar o inode 6. Então, a inode 6 é para o SR. E vai ler esse inode. A inode vai ter um campo com as propriedades, os dados do arquivo /USR, e depois vai dizer onde está o bloco onde esse arquivo /USR reside. Porque uma coisa é onde o inode reside, outra coisa é onde os dados daquele arquivo residem. Então, os dados do arquivo /USR residem no bloco 132. Então, o próximo passo agora é ir até o disco e ler o bloco 132. E ao ler esse bloco, vai ser encontrado uma estrutura de dados assim, dizendo que tem o arquivo ponto, dois pontos, dic, eric, din, est e bol. A gente está interessado em qual? Qual que a gente quer ler? O est. Então, essa estrutura fala que o arquivo est é representado pelo inode 126. Então, o próximo passo agora é ir de novo até o disco para ler o inode 26. Então, mais uma leitura do disco vai ser feita. Ao ler esse inode, vamos encontrar uma estrutura que tem aqui os dados do arquivo e depois o bloco onde esse arquivo reside. O primeiro dos blocos, né? E o primeiro dos blocos, e o único nesse caso, é o 406. Então, o próximo passo é ler o bloco 406 para enxergar o conteúdo de barra e USR barra AST. Ao ler esse bloco 406, enxergamos essa estrutura de diretórios que tem o arquivo ponto, dois pontos, grants, book, mbox, minix e source. Bom, estamos interessados em quem? No mbox. Então, essa entrada diz que o arquivo mbox é representado pelo inode 60. E aí, o que perguntava o exercício? Quantas operações em disco são necessárias para só descobrir o inode do arquivo mbox? Descobrimos o inode do arquivo mbox? Sim, o inode é o 60. Então, quantas operações foram necessárias? 1, 2, 3, 4, 5. É isso, gente. Então, essa é a brincadeira com a contagem dos acessos. Então, no Linux, quanto mais diretórios a gente tiver que acessar para encontrar um arquivo, mais acessos ao disco serão feitos, tá bom? Deu para entender? Deixa eu voltar aqui, vamos ver se vocês entenderam. Confirmem aí sim ou não, por favor. Sim, Caleb? Ai, que bom. Meu medo era eu voltar aqui e a conexão ter caído, ter que repetir tudo isso. Beleza, então. Isso já tira grande parte das dúvidas da lista. Deixa eu voltar aqui, então. Ele não conta as interações internas. O que seriam as interações internas, Giovanni? inode 1. Ah, não. Quando ele tiver que acessar, por exemplo, o inode 6, como é o caso aqui da primeira, ele descobriu que o arquivo /USR é representado pelo inode 6. Aí ele vai naquele lugar do disco onde residem os inodes e ele acessa diretamente o inode 6. Vamos supor assim, tá bom? Vamos desconsiderar esse deslocamento. Beleza?
Ok. Ele deve ter ali uma espécie de uma cache, né? Ele deve construir uma estrutura, acho que na prática, mas isso não está representado nos nossos exercícios e nem no livro. Então, vamos manter assim. Ok. Então, tá. Deixa eu ver aqui nossa lista. Então, eu coloquei lá também, gente, as respostas dos exercícios. Dê uma olhada, eu acho que dá para entender. E depois, se vocês tiverem alguma dúvida, me falem. Eu comentei alguma coisa também lá no. Ah, não, na outra aula eu não comentei. Na outra aula eu passei meio batido aqui porque eu não tinha imagem. Mas vocês deem uma estudada e depois, se tiverem dúvida, podem me escrever ou usar o fórum para isso, tá? Vou passar então para o último conteúdo. Tudo bem? Vamos lá para entrada e saída. Bom, entrada e saída eu comentei um pouco mais no vídeo da turma de ISO. Entrada e saída é a parte do sistema operacional responsável por fazer a comunicação do SO com os dispositivos de entrada e saída. Então, nós mesmos, como usuários, né, quando a gente faz uma system call para fazer um printf na tela, para enviar um dado pela rede, para enviar um dado para a impressora, a gente quer utilizar um dispositivo de entrada e saída, né? Seja o monitor, seja a impressora, seja a placa de rede. Então, esse capítulo do livro, essa parte da disciplina, estuda como é essa interação, né? O mais importante dela está coberto justamente na lista de exercício. Pergunta o que é uma entrada e saída mapeada em memória, o que é a DMA, onde que algumas funcionalidades devem ser implementadas, porque a gente tem alguma hierarquia, a gente tem uma hierarquia de software dentro do SO para tratar esses dispositivos de entrada e saída, fala das controladoras do disco, esse aqui é menos importante, e esse 10 também não é importante não. E então, assim, não tem muito o que explorar. O mais importante, né? Vocês têm que saber o que é uma entrada e saída mapeada em memória. Eu coloquei aqui a definição, está em inglês até, mas isso não é problema, né? Porque essa aqui era a resposta que eu tinha mesmo para quando eu fiz pela primeira vez a lista. Então, o sistema operacional, quando ele quer se comunicar com uma controladora de entrada e saída, ele tem que fazer isso de alguma maneira, né? Então, o que ele pode fazer é usar portas, endereços diversos, diferentes, para se comunicar com essas controladoras. Por exemplo, quando ele vai mandar o disco ler um dado. A primeira coisa que ele tem que fazer é ligar esse disco, né? Pode ser que o disco esteja em stand-by. Então, ele vai ter que mandar um comando para que o disco ligue, rotacione, mova o braço, enfim, vários comandos. Para que ele possa fazer essa comunicação, o envio desse comando pode ser feito para um endereço que pode residir na memória, pode ser parte da memória principal. Nesse caso, a gente diz que a entrada e saída está mapeada em memória. Nesse caso, ele usa o endereçamento convencional, como se fosse realmente parte da memória. Mas ele pode também ser um endereço externo. E nesse caso, o endereço vai ser diferente, o acesso vai ser diferente, e daí são necessárias instruções especiais para acessar esses endereços, que a gente chamaria de portas. Então, na prática, o que muda? A entrada e saída mapeada na memória, ela é mais fácil, mais simples de ser feita do que a entrada e saída que não está mapeada na memória, tá? Se ela não estiver mapeada em memória, é uma programação mais difícil, são instruções especiais em baixo nível, então tem toda uma complexidade.
DMA, o acesso direto à memória. Isso é muito importante. DMA é uma característica dos sistemas que tem um hardware especial que fica fazendo o intermédio entre a CPU e o acesso à memória. Então, se a CPU precisar, por exemplo, a todo momento fazer uma leitura de um caractere, né, no disco, essa CPU manda essa leitura e fica esperando que a leitura esteja pronta. Então, a CPU ela é muito rápida, é um hardware caro, a gente poderia estar utilizando ela para fazer outras coisas ao invés de ela ficar esperando essa entrada e saída. Nesse caso, o que acontece é que ela delega para DMA, processo direto à memória, ficar esperando por essa entrada e saída. Então, aqui está explicado mais ou menos, e recomendo fortemente que vocês vejam as aulas, as videoaulas, e, se possível, leiam também a respeito. É importante. Eu não sei, acho que vocês devem ter visto coisas semelhantes na disciplina de arquitetura, né? É que o 4 fala das camadas de software de entrada e saída. Então, dentro do SO, essas camadas de software são feitas de maneira hierárquica. Então, sempre que possível, o software é feito de uma forma a ser reutilizado e ser útil para uma grande parte, um grande número de dispositivos de entrada e saída. Por exemplo, essa função aqui, a funcionalidade, verificar se o usuário tem permissão para usar um dispositivo. É uma funcionalidade que vai ser utilizada para qualquer dispositivo, né? Quando a gente quer acessar um arquivo no disco, é preciso ver essa permissão. Se a gente quer enviar um dado pela rede, é preciso verificar essa permissão. Então, isso vai ser implementado com um software independente do dispositivo, um software mais alto nível. Agora, se a gente pede a leitura do disco, é preciso entender as características dessa mídia. Se for um disco magnético, saber calcular a trilha, o setor, o cabeçote para essa leitura. Então, quem faz isso? Qual software que faz isso? É um software mais baixo nível, seria o driver. Então, o driver está muito próximo do hardware, tanto é que quem desenvolve o driver costuma ser não o desenvolvedor do sistema operacional, porque o desenvolvedor do sistema operacional, desenvolver um software para se comunicar com a impressora, ele não sabe quais os tipos de impressora que podem aparecer. Então, ele não consegue saber de antemão como será essa comunicação. Então, ao invés disso, o sistema operacional, ele coloca ali uma assinatura, né, esperada para essa comunicação, uma assinatura genérica de read e write, o que ele espera, e daí os desenvolvedores, os fabricantes da impressora que desenvolvem o código que envia esses dados para leitura ou escrita. Tá? Bom, eu comentei já na outra aula também, dei uma olhada. E acho que é isso, gente. Aqui, ó, eu pergunto o que é RAID, acho que não vai estar nas aulas, nas videoaulas, não lembro de estar, mas aqui fica para vocês pesquisarem o que é. É uma forma de melhorar o armazenamento massivo de informações, tá? Vamos lá, então. Vocês têm perguntas? Não? Passei muito rápido pelas coisas? Por enquanto não, Ian? Tá tranquilo? Deixa eu ver. Então, hoje é dia 25. Na próxima terça-feira já é a nossa prova, né? Então, nossa prova vamos marcar para as 9h30 até as 11h30. Não vamos extrapolar o tempo de aula. Deve ser uma prova bem objetiva, com algumas questões abertas. Individual, claro, e com grande peso na parte de gerenciamento de memória. Pouco peso em entrada e saída, pouco peso em sistemas de arquivo, tá bom? E aí, nossa PO, para quem precisar, vai ser dia 7. A gente faz a prova dia 30, lá pelo dia 2 eu devo dar nota já. E aí vocês sinalizam se vão fazer a PO dia 7. Tudo bem, gente? Vocês querem perguntar algo? Questionário, a gente já comentou, ficou alguma coisa passada? O conteúdo da PO.
Ah, ainda não. Deixa eu ver o conteúdo da PO. Eu acho que o conteúdo da PO pode ser da P2 e da P3, tá? Em geral, eu pergunto para cada aluno o que ele quer, qual das provas que ele quer substituir, faço uma prova para aquela matéria só, mas esse ano não vai dar, não, gente. Esse semestre não vai dar. Então, quem precisar fazer a PO vai fazer uma prova que tem um pouco de P2 e um pouco de P3, tá? Aí o Ian perguntou. Na última prova, acho que ficou um pouco grande, tinha duas questões de código meio grande. Vai ter algo semelhante? Não, não vai ter algo assim, né? Vai ser uma prova bem mais objetiva, e tanto que o tempo de prova vai ser das 9h30 às 11h30, tá? É isso. Então, estudem, vejam as videoaulas, façam as listas e, gente, se possível, leiam os capítulos do livro, né? Principalmente de memória. Fica mais fácil de entender caso vocês estejam com dúvida, tá? Pessoal de engenharia de computação, que tem interesse mais de entrada e saída, essa parte ficou bem rápida, né? Uma única aula, estou aqui rapidinho falando de entrada e saída. Se tiver mais curiosidade, leia o livro também, tá? E quanto à nota de apresentação? Ai, qual apresentação? Gente, tanta coisa aconteceu. Que apresentação foi essa? Ah, sim, lembrei. Essa avaliação aqui, né, que a gente não fez? É isso, Felipe? Isso, né? Deixa eu ver aqui. Eu tinha falado que quem quisesse poderia pegar a nota do trabalho e replicar na apresentação, não foi? É, eu falei isso. Então, se vocês fizeram um trabalho prático, vocês podem replicar. E quem não fez, aí eu vou dar um trabalho para fazer, eu nem estava lembrando. Bom, ainda bem que vocês falaram, vou anotar aqui na minha lista de pendências. Quem não fez, vai ter que fazer um trabalho sobre virtualização. Trabalho novo. Uma videoaula. Gente, quase que eu fecho o semestre sem essa, né? Individual. Gente, olha, falando assim, minha recomendação é que vocês não façam, né? Vou parar de gravar aqui.